Olha, o papiro não para, ó. Papiro no espanhol, hein? Vamos lá. Beleza. Vamos lá, então. Bom, gente, primeiramente, sim, antes de começar nosso estudo, vamos aqui bater um pouquinho conceitos iniciais sobre demografia. O que é demografia? Grafia é você registrar, medir algo, né? De grafia, de registrar, e demo, toda vez que você vê essa palavra, tem a ver com população, com povo. Vem do termo latino, né? Esse prefixo, né? Demo, toda vez que você fala em democracia, né? Então a gente vai ver demografia, é medir a população, medir o povo, beleza? Então, ou geografia, né? Esse nome demografia, né? Ou geografia da população. É o que? A área da ciência que se preocupa em estudar as dinâmicas e os processos populacionais. Para entender, por exemplo, né, a lógica atual da população brasileira, é necessário, primeiramente, que a gente entenda alguns conceitos básicos, senão a gente começa a falar e vocês ficam perdidos. Então, esses termos aqui, que devem ser uns 8, é necessário que vocês saibam o que é, para que, se cobrado na prova, vocês saibam como responder. E no final, a gente vai fazer uma análise de mapa e gráfico, que é muito comum em provas, uma interpretação. Às vezes a questão, só você interpretar um gráfico, você já compreendendo qual é a tendência da população brasileira, se é crescer mais, né, ter mais gente, ou se é diminuir, nós consigamos entender e não perder a questão, que às vezes está dada lá no gráfico ou no mapa. Legal? Lembra que primeira aula, né, eu faço questão, e na primeira aula de geografia, falar um pouco sobre essa questão de interpretação de mapas. Legal? Beleza. Só que tirar aqui fechar aqui o meu WhatsApp, daí eu vou fechar aqui, senão aparece a notificação, eu me perco na concentração. Vamos lá, voltando então aqui para nossos conceitos iniciais sobre demografia. Então, população absoluta, né, gente? É o índice geral da população de um determinado local. É a quantidade de gente que mora num país. A quantidade de gente. Isso é população absoluta, tá bom? Então, a quantidade de pessoas que moram num determinado lugar. Depois a gente divide em crianças, adultos, homens, mulheres e assim por vai, conforme as subdivisões. Mas quando eu falo em população absoluta, é a quantidade de gente mesmo. Foi contado um a um? Não, é um censo. O que é um censo? É religado a lembre-se, quem cuida de administração, já teve contato, estatística. Você pega a população de São Paulo e sai andando aí pelas casas e calcula aproximadamente quantas pessoas tem no município tal, no estado de tal. E quem é que faz isso todo ano? Inclusive, acabou de sair um edital aí dele aí, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E agora, um dado importante: a população atual brasileira está estimada, porque é um censo, é estimação, em 213 milhões de habitantes, podendo ter nascido mais, ter morrido mais, Covid, diminuído a população, mas hoje nós somos em torno, segundo o último censo do IBGE, 213 milhões de habitantes. Isso é muito importante para definir políticas públicas, para o governo falar onde ele precisa mandar mais dinheiro, onde o índice de mortalidade é maior, o índice de analfabetismo é maior, e assim ajuda os governos a planejarem melhor aí as políticas públicas.
densidade demográfica. Vamos lá. Densidade demográfica é a taxa que mede o número de pessoas por quilômetro quadrado. Então, eu pego o território brasileiro e vejo qual a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Beleza? Então, eu vejo lá São Paulo. São Paulo tem uma densidade demográfica de tantos habitantes por quilômetro quadrado. Tá? E, por exemplo, a capital vai ter uma densidade demográfica maior que uma cidade de interior, porque como ela tem mais gente, vai ter mais gente centrada em quilômetro quadrado. Beleza? Isso é densidade demográfica. Superpovoamento, superpopulação, é quando, vamos ver, por exemplo, a Índia, né? Bangladesh, que nós vamos falar. É um país pequeno, só que superpovoado. A população é maior do que os recursos naturais suportam. Entenderam? Então, isso a gente chama de superpovoamento. As pessoas entendem que, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, capital, que hoje deve ter mais de 10 milhões de habitantes, só ela, só São Paulo, acho que nem contando a grande São Paulo, eu não consigo passar esse dado. Mas é em torno disso. Vamos dizer que a população máxima que São Paulo suporta são 20 milhões de habitantes. Tá? Então, as políticas públicas entendem que é necessário investir em empregos, né, para que as pessoas possam sair, né, desse centro. Senão, daqui a pouco, vai ficar inabitável, porque os recursos naturais, a quantidade de água doce, a quantidade de poluição que aquele sistema suporta, será inviável e pode inviabilizar, em algum momento, entrar em colapso para que as pessoas vivam, né? As pessoas começam a adoecer, começa a ficar inabitável aquele lugar. Taxa de natalidade, o nome já fala, né? Natal, que tem a ver com nascimento, né? Então, é a quantidade de número de nascimentos, né, de pessoas que nascem em uma determinada área. São Paulo, o Brasil, né? Rio de Janeiro. Então, a gente vê lá pelo registro, né? Em regra, é pelo registro de pessoas naturais e pela expedição de CPF. Hoje, uma criança nasce e ela já sai com CPF da escola, ou seja, ela já passa a ser um contribuinte, porque o CPF ele nasceu para ser o endereço de contribuição sua. Então, o nosso tal cadastro de pessoa física. Então, hoje, a criancinha já nasce e a primeira coisa que o governo pensa em fazer com ela é dar um CPF para tributar ela, já começa a tributar. Né? Daqui a uns dias teremos o ar tributado, a criancinha já está com 18 anos, vai poder ser executada pelo fisco porque por dívidas lá quando ela nasceu. Tá bom? Beleza? A taxa de natalidade. Então, o governo sabe aí quantos CPFs, né? Quando o papai vai lá registrar a criança, né? O pai geralmente é o declarante. O pai vai lá declarar, pum, já nasce um CPF. Opa, mais um cidadãozinho, mais um cidadão brasileiro. Beleza? Taxa de fecundidade. Aí é diferente. Fecundidade quer dizer de fecundo. É número de nascimentos menos o número de óbitos, o número de óbitos de crianças até 1 ano. Então, eu pego a quantidade de crianças que nasceram, né? E vejo a quantidade de óbitos dessas crianças. Até, acho que é 1 ano. E assim eu consigo entender qual que é a fecundidade, o quanto que os nascimentos vão impactar na população, beleza? Isso é a famosa taxa de fecundidade. Depois a gente vai ver que, tipo, a mulher, e geralmente é relacionada à mulher. Você vai escutar assim, a taxa de fecundidade hoje está em 1,89 filhos por mulher. Ou seja, as mulheres brasileiras hoje têm menos de 2 filhos, sendo que na década de 70 a média era 4, 5 filhos.
Vocês entenderam? Então, isso vocês já vão começar a entender quando a gente falar sobre a dinâmica da nossa população. Hoje, atualmente, morrem mais pessoas no Brasil do que nascem, porque a população vai envelhecendo, vai morrendo e como as mulheres têm menos filhos hoje em relação à sua avó, a tendência é o quê? É diminuir a população. Por isso que eu falo, para exemplificar a questão de política pública, por mais que a gente critique o governo sobre reformas previdenciárias, mas seria necessário, porque daqui a um tempo a previdência vai ficar inviável e vai ruir, não terá dinheiro para pagar as pessoas. Por causa disso, a população jovem vai ficar muito menor do que a população mais velha, acima dos 60 anos, aquela população que já está saindo do mercado de trabalho para viver da previdência, por qual toda a vida ela contribuiu, beleza? Então, por isso que para vocês entenderem o porquê que o governo faz esses tipos de censo, para entender quais são as políticas públicas necessárias para que no futuro não entre em colapso. Legal. Taxa de mortalidade é o número de óbitos, não tem muito o que explicar, beleza? O número de óbitos em determinado lugar. Foi a taxa de mortalidade do Covid, que a gente escuta muito, né? Está em 0,5 pessoas por 1.000 que são infectadas. Vocês entenderam? Então, morre meia pessoa a cada 1.000 pessoas que são infectadas. Então, você precisa saber para saber qual que é a taxa de mortalidade do Covid, por exemplo. Legal? Tranquilo? Crescimento natural ou vegetativo. É o crescimento que uma população tem, que é medida a partir da diminuição da taxa de natalidade pela mortalidade. Então, quando eu pego a quantidade de pessoas que morreu no ano de 2021 e tiro a quantidade de pessoas que nasceram, vamos dizer que o ano passado tem o Covid, né? Vamos dizer que morreram 5 milhões de pessoas e nasceram 2 milhões. Você pega 5 milhões menos 2 milhões, o crescimento vegetativo ou natural brasileiro foi em cerca de 2 milhões, tá bom? Uma exemplificação, não é um dado, beleza? Crescimento migratório. Migratório vem de migração, não tem as aves, não migram? Então, são movimentos que se dão não pelo nascimento ou pela mortalidade, são aumentos populacionais que são oriundos da mudança de domicílio de uma pessoa. Então, eu, por exemplo, né, hoje migrei, né, eu ajudei no crescimento migratório da população de São Paulo, porque eu morava no interior e migrei para a capital. Isso tem um impacto, é uma pessoa a mais, uma pessoa consumindo mais, respirando mais, usando mais um carro, e isso faz com que haja a necessidade de entender esse fenômeno. O porquê que as pessoas vêm para São Paulo ainda? Porque falta emprego? Lá a ideia, por exemplo, na China, não estou elogiando ninguém, só falando um exemplo de política pública legal. Muitas pessoas vêm para São Paulo em busca de uma saúde de melhor qualidade, uma assistência de saúde. Aqui em São Paulo, nós temos todos os hospitais de referências do Brasil: cardiologia, neurologia, ortopedia, tudo os melhores médicos estão aqui em São Paulo. Tanto que os políticos vêm se tratar aqui, né? Albert Einstein ou no Sírio-Libanês. A gente não precisa dizer mais nada. Nem em Brasília eles vão. Eles vêm aqui quando a paçoca tá pegando. Beleza? Então a gente entende isso de São Paulo. Só que, por exemplo, na China, eles fazem uma conta de quantidade de quilômetros e colocam toda uma assistência de saúde de referência nesses lugares. Beleza? Então, eles pegam médicos de referência, universidades, hospitais, para que as pessoas, por exemplo,
não migrem todas para Pequim, por exemplo, na capital. E lá é Estado, é socialista, é diferente. As pessoas não têm tanta liberdade de circulação no território como você tem. Você hoje pode sair daqui e morar no Piauí. Na China, por exemplo, é o governo que decide. Você não pode estabelecer domicílio em outro local sem autorização governamental. Por causa disso, eles não querem superpovoar determinadas localidades. Eles querem que a população fique o melhor dividida possível, que é o ideal, beleza? Mas aqui somos os países da liberdade. Então, a pessoa prefere morar aqui em São Paulo, numa comunidade sem saneamento básico, a pessoa tem liberdade para isso. Então, a gente viu aí também crescimento populacional demográfico, né? A taxa de crescimento populacional é calculada a partir da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório. Então, quando eu falo de crescimento populacional, eu incluo eu, que, por exemplo, migrei do interior para cá, e incluo também as pessoas, os paulistaninhos que estão nascendo. Legal? Migração pendular, vem de pêndulo. É uma migração que ela varia. O que, por exemplo, um exemplo clássico para a gente que é aqui, depois que agora eu sou um paulistano, né? Eu sou um paulistano que só reforço o R por charme, tá bom? Beleza? Então, porque eu já sei andar em tudo aqui, hein? Andar de metrô, ônibus, subo escada rolante correndo, buzino, quando a pessoa não sai, eu tô um paulistano já. Beleza? Então, a migração pendular, né, aquela no dia a dia das pessoas. Vamos, por exemplo, a população pendular de São Paulo durante o horário comercial, ela, tipo, de 10 milhões viram 15 milhões. Só que à noite, essas pessoas voltam para os seus locais, tendo em vista que, por uma questão de ter se perdido um pouco a questão da política pública, a maioria dos empregos está na zona central de São Paulo, está dividido em São Paulo, e os empregos não estão nas periferias. Então, as pessoas vêm das periferias para as zonas centrais de São Paulo. E isso tem um impacto, por exemplo, no transporte público. É só a gente ver o movimento no transporte público, né? Vocês que usam mais, nas 7 da manhã, que as pessoas estão indo para o trabalho, e no contrafluxo, e depois no fluxo de volta para casa. A linha vermelha, por exemplo, você fica ali tentando entrar no metrô, por exemplo, que as pessoas estão voltando, é a migração pendular. A sazonal é aquela que ocorre por causa de determinado tempo. Um exemplo da migração sazonal, agora está mecanizando muito a safra da cana, mas quem já teve a oportunidade de conhecer ali o interior mais paulista, vê que vem muito nordestino para trabalhar na safra da cana. E depois eles retornam. Então, eles vêm para a safra e retornam. Isso aí é uma migração sazonal. Fica em determinado tempo e depois volta. Beleza? A migração definitiva é quando a pessoa vem para estabelecer domicílio definitivamente num lugar. Tipo, eu quero ir para os Estados Unidos. Então, eu vou, pego um avião e vou me estabelecer nos Estados Unidos. Eu fiz uma migração. Nesse caso, uma emigração, porque eu fui para fora do país. E a imigração é quando eu venho para o Brasil ou venho para um determinado lugar. Beleza? O êxodo rural. O êxodo rural nada mais é que a migração definitiva da população saindo da zona rural para as cidades. Isso é chamado de êxodo rural. Lembra lá do livro de Gênesis? Êxodo. Não foi a saída do povo hebreu lá do Egito, né, liderado por Moisés? Por isso que o livro chama Êxodo, ou seja, a saída daquele lugar. É a mesma coisa, só lembrar. Êxodo lá de Gênesis, êxodo rural. A metropolização é o fato que a pessoa migra do urbano para o urbano.
Então, a pessoa mora lá em Porto Ferreira, onde eu nasci, e resolve vir, como eu, para a grande capital, para a metrópole. Então, isso que aconteceu comigo foi uma metropolização. Legal? E agora, a desmetropolização é que eu vou fazer quando eu for para a reserva, se Deus quiser, eu vou morar lá na minha casinha, lá no interior, voltar lá para o meu interior aí, e lá ficar. Daí isso eu vou estar desmetropolizando, eu vou contribuir para a desmetropolização, ou seja, saída das pessoas da metrópole, desmetropolização. Legal, meu gente? Já estamos batendo um pouquinho de aula de português também, né? Prefixo, fixo, sufixo, né? Isso aí tudo cai, né? Então, quando a gente entende melhor o português, vai entendendo o que é um prefixo, um sufixo, né? Essas coisas, a gente até fica mais fácil uma interpretação de texto, né? Que a gente entende como que é a construção da palavra. Agora vamos bater, começando a bater o nosso edital. População brasileira, crescimento. Então a gente viu o crescimento natural, crescimento natural, vegetativo, né? O crescimento populacional. Então nós vamos falar qual que é a tendência, como é a população brasileira hoje no seu crescimento. O Brasil, então, um dado, característica, o Brasil tem a quinta maior população do mundo em números absolutos. Perdemos para China, Índia, agora fugiu aqui. Fugiu os outros dois. Não sei se é a União Soviética, isso é China, Estados Unidos, é lógico, China, Índia, Estados Unidos, acho que União Soviética. Agora eu vou lembrar o 4, acho que aparece aqui na aula, só desculpe que me fugiu agora. Mas é a quinta população do mundo, ou seja, somos um país populoso, tá bom? Um país que tem uma grande população absoluta, 213 milhões de habitantes. Então, é um país populoso, isso que é um país populoso. A qual a nossa população deu um boom de 70 para a década de 2000. Tanto que na Copa de 70 tinha uma musiquinha que vocês podem pesquisar, fala que eram 70 milhões em ação. Tem uma música que fala isso. Bora para frente, Brasil, 70 milhões em ação, uma coisa assim. Isso é uma referência de que naquela época o Brasil tinha em torno de, na década de 70, em torno de 70 milhões de habitantes. Hoje nós somos 213 milhões de habitantes. Era uma população, na sua maioria, rural. Mas ela hoje a população brasileira é uma população, na sua maioria, urbana. Entenderam? Vamos entender esses fenômenos. Ou seja, houve um grande êxodo rural de 70 para 2000. Então, qual que foi a tendência? Qual que é a tendência da população brasileira? A se urbanizar, ao êxodo rural. Beleza? Entretanto, né, mais uma característica, embora sejamos a quinta população do mundo, estamos apresentando baixo crescimento demográfico, ou seja, baixo crescimento populacional. Hoje, no Brasil, estão morrendo mais pessoas do que nascendo. Legal? Então, hoje, o crescimento vegetativo do Brasil, né, a taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade está acima da taxa de natalidade. E isso é principalmente questões de planejamento familiar, não é? Por exemplo, vamos lá buscar um exemplo de meu avô. O meu avô teve 9 filhos. E isso que, infelizmente, minha avó faleceu com em torno de 35 anos. Ele não casou mais e não teve filhos depois desse casamento. Ele foi um santo. Tá? Morreu com 99 anos. Uma vida muito abençoada, graças a Deus. Seu José Roberto de Souza, que Deus assim o tenha e me abençoe de onde ele esteja. Tá bom? Então, antigamente, olha só, a minha avó teve 9 filhos.
Eu não tenho dados se ela teve filhos que nasceram, mas em média a mulher tinha 12, 13 filhos. Daí alguns não chegavam, era muito rural, as crianças morriam, né? Morriam novinhas, né? Antigamente, lá para 70, 60, as crianças morriam de disenteria, né? Morriam de diarreia, alguma virose que pegava. Então, hoje, a taxa da mulher de fecundidade, lembra que a gente falou? Que era o número de filhos gerados por cada mulher, menos o número de óbitos de até 1 ano de idade. Nós temos aí, hoje, a mulher tem 1,89 filhos. Ou seja, a mulher hoje tem menos de 2 filhos. E a gente vê isso. É só a gente reparar, até a geração de vocês, geralmente a mulher tem 1 filho. Tem mulher que já, igual a minha esposa, 38, 39 anos, ainda não teve nenhum filho. Então, a população está diminuindo. Beleza? Entenderam? Então, hoje a população, de 70 a 2000, ela cresceu muito, e hoje, até de 2000 para cá, a população tende a diminuir, até que nós vamos estabilizar, acho que num pico de 245 milhões, depois a gente vem e vai vir em queda, tá bom? A população vai chegar ali, a gente vai analisar um gráfico, vai chegar em 2030, em torno de 2030, 40, 245 milhões, e depois a população brasileira vai começar a diminuir drasticamente. Então, agora vamos entender a distribuição. Entendemos o crescimento da população, agora vamos entender essa distribuição, como que dentro do território a população está dividida. A gente vai ver um mapinha que ilustra bem isso. Então, os 213 milhões de habitantes, né, estão mal distribuídos, dado. Então, a nossa densidade demográfica é baixa, porque a gente vai ter a maioria da população, acho que em torno de 80%, morando em 40% do território. Vocês entenderam? A gente vai entender isso. Por quê? Lembra lá na história, da onde começou a nossa colonização? Agora é o link, né? Interdisciplinar. Né? Porque por isso que geralmente é bom ser o mesmo professor. Lembra na aula de história que a gente falou da nossa colonização? A nossa colonização não foi do mar, né? Quando os portugueses chegaram, a nossa primeira capital foi Salvador, depois foi o Rio de Janeiro, e depois, na década de 60, com o JK, que fomos para Brasília, na nossa capital de hoje. Então, a população ela vem crescendo, ela começou no litoral. Então, nós vamos verificar que a maioria da população está no litoral. E uma minoria da população vai estar do lado oeste do Brasil. Então, a densidade demográfica média do Brasil hoje está em 22,43 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado, porque a população seria o correto estar melhor distribuída no território para melhores políticas públicas, para melhor saneamento básico. Beleza? Por isso que a gente chega ali na 25 de março, vê aquele boom de gente. Chega ali na Paulista, a gente vê aquele monte de gente. Por isso, porque a população, principalmente São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes, e eu vou ter um outro estado que tem 400 mil habitantes. Vocês entenderam? Acho que Roraima, por exemplo. Né? Então, o Brasil é um país populoso, ou seja, bastante população absoluta, só que é um país pouco povoado, porque quando a gente vai andando para o interior, a gente começa a ter dificuldade para encontrar pessoas, não é verdade? Quando a gente tromba uma pessoa aqui, tromba ali na rua, a gente vê bastante gente salpicando na rua, é porque aquele lugar tem uma densidade demográfica alta. A quantidade por habitante por quilômetro quadrado é alta. Então, igual São Paulo capital tem uma densidade demográfica alta. Né? A gente sai na rua, tá? De madrugada você consegue contar umas 15, 20 pessoas que você tromba num quarteirão. Legal? Beleza?
Isso fica evidente, né, quando você vai, isso para a gente vai ficar evidente quando você compara regiões do estado. O Sudeste, nós, o mais povoado, o mais denso demograficamente, o Sudeste, né? Por exemplo, apresenta uma densidade demográfica de 87 habitantes por quilômetro quadrado. Por exemplo, a região Nordeste, Sudeste, Sul, olha só, a região Nordeste, Sudeste e Sul reúnem 80% da população, distribuída em 36% do território. Então, você tem 80% da população morando em 36% do território brasileiro. Daí você vai ver fato contrário quando você vai para o norte e centro-oeste. Quando você parte para o Mato Grosso e para o norte, né, a densidade demográfica está em 4,1 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Então, você vai ter ali, você e o norte ali, o centro-oeste, mais o norte, equivalem a 64% do território nacional. Então, você tem 22% da população brasileira morando em 64% do território. Entenderam isso aí? Consegue visualizar? 22% da população morando em 64% do território. E 88% da população morando em 36% do território. Mal dividido, não é? Um exemplo do processo também, podemos comparar, por exemplo, a população do estado de São Paulo, que tem 41,2 milhões, só São Paulo. E a região centro-oeste inteira só tem 14 milhões. Qual que é a região centro-oeste? Vamos lá, geografia. Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, né? Que é considerado Distrito Federal dentro do centro-oeste. Beleza? Então, você tem 3 estados que compõem o centro-oeste, sendo habitado por apenas 14 milhões de habitantes. E você tem um estado só de São Paulo, que é grande em território, só que você tem 40,2 milhões. Isso foi por razões históricas, pessoal. São Paulo, lembra lá no fim da década, a cafeicultura, a cana-de-açúcar se desenvolveu muito aqui. Então, e depois o processo de industrialização se centrou muito em São Paulo. Então, São Paulo ofereceu mais condições de renda, de vida para a população. Então, você vai ter uma migração do Nordeste, que é muito comum, né? Lá tem seca, pobreza, então as pessoas têm isso de ir para São Paulo, né? A gente sempre escuta isso, tinha uma novela, Tieta, que falava, que tinha uma personagem que falava, olha, eu vou para São Paulo, porque é normal isso aí, você vê aqui em São... Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, né? São Paulo, no Nordeste, não tem um estado que tenha a mesma quantidade de nordestinos que vivem só na capital. Uma vez teve um político falando que São Paulo era uma cidade elitizada. Daí teve outro que deu uma resposta muito legal para ele. Eu falei, olha, é que o senhor só frequenta a Zona Sul, só frequenta Morumbi, só frequenta Jardins, mas se o senhor sair para São Paulo de verdade, você vai encontrar, né, a cidade mais nordestina de todas. Ou seja, só na capital tem mais nordestino do que qualquer estado do Nordeste. Legal? Então, para a gente sempre é bom ter dado, para a gente não cair em narrativa, né, gente? Por isso que o estudo é muito importante. Beleza? Pessoal, falta 4 minutinhos, né, para a gente acabar nossa aula, né, para acabar o tempo. Como tem alguns dados aqui, vai ter uma análise de mapa, vamos dar uma paradinha, 10 minutos, vou tomar uma aguinha aqui, e daí a gente volta em 10 minutinhos aí com a segunda parte dessa aula para a gente gabaritar a população brasileira caso caia na prova da PM, que tá aí, hein? Tá aí, hein? Próximo fim de semana, quero o pessoal aí bem aí, fazendo essa prova, vou estar saindo de férias, vamos estar lá para vibrar com vocês aí, tenho certeza que alcançarão sucesso. Vamos lá.